Hoje é a terceira e última mensagem dessa série de mensagens sobre o Natal. Nós já fizemos duas anteriores. E o tema da mensagem de hoje é sobre o lugar indesejado. Será que Jesus teria que nascer exatamente aonde ele nasceu? Essa é a questão dessa série de 3 mensagens. Nas mensagens anteriores, nós vimos na primeira delas que havia uma expectativa da vinda de um rei que viria mudar a realidade de Israel. E essa expectativa era de poder, viria um rei com poder para mudar a expectativa de Israel como descendente de Davi. Entretanto, Jesus se apresenta como esse rei a partir da fragilidade. Ao nascer, na segunda mensagem nós vimos que 3 homens em especial visitaram Jesus enquanto seu nascimento. Eles são conhecidos como 3 reis, mas na verdade provavelmente são 3 astrólogos. E diante de Jesus, eles simplesmente se prostraram e o adoraram. Eram homens que não tinham nada a ver com a história do povo de Jesus, e ainda assim, ao ver as estrelas, a criação, ao estudar a criação para saber a respeito da vinda do Redentor, a criação apresentou Jesus como Redentor. Ao estudar o universo apontou para Jesus como Criador de todas as coisas. Ao apontar para Jesus, eles levaram alguns presentes que têm um significado simbólico muito interessante diante do nascimento de Jesus. O ouro, que representa a realeza de Jesus, o incenso, que representa a sua divindade, e a mirra é exatamente um elemento bem interessante para o nascimento, porque a mirra era usada para embalsamento e morte. Então, quando morria alguém, usava-se a mirra para tirar o odor ruim, apontando já o nascimento de Jesus, aponta para a sua crucificação. E hoje nós vamos falar sobre o lugar indesejado. E eu creio que o lugar indesejado foi um holofote de Deus contra a cultura da época de Jesus. E como ele era contra a cultura da época de Jesus, ele também pode ser visto contra a nossa própria cultura. E nós vamos agora no evangelista Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, onde ele narra exatamente esse momento, dizendo assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa da linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, por que Belém? Porque Belém, como diz o texto, é a cidade de Davi. Então, eles saíram da Galileia, cidade de Maria, para que ele nascesse em Belém. Nasceu em Belém por conta do recenseamento, algo que era muito comum na cultura daquela época, como hoje. Então, a cultura da época, o movimento da cultura da época, foi que levou José e Maria irem até Belém para cumprir uma legalidade, um dos muitos elementos de uma cultura. Hoje, se nós formos olhar para essa época do ano, nós veremos por aí afora também uma série de elementos da cultura em que nós vivemos, como alguns costumes e tradições que as pessoas praticam na época do Natal, como um novo modo de vida. Às vezes outro dia passou, não sei em que Instagram aí, uma pessoa vestida de... eu encontrei na rua, não foi nem Instagram. Um rapaz estava com um capacete de motoboy e usando uma touquinha de Papai Noel sobre o capacete. Certamente ele não usaria numa outra época do ano e usou essa. Nós vemos acontecendo nessa época alguns movimentos que nos levam a nos sentirmos pertencer a algo. Inclusive, recentemente, na área do esporte,
fizeram algumas corridas voltadas para essa época do ano. Ou seja, a cultura se manifesta a partir dos seus hábitos. O hábito na época era levar o filho para ir para Belém, e tudo isso tem muito a ver com os nossos valores, condutas, leis e crenças. Então hoje nós temos uma cultura que nos conduz a celebrarmos essa estação do ano, que é o Natal. Entretanto, o que vale a pena entender que a cultura sempre influencia o nosso comportamento. A cultura sempre influencia o nosso comportamento. Se não tivesse aquele recenseamento, José e Maria não precisariam sair da onde eles estavam, ou seja, da Galileia, para ir até Belém. Jesus talvez tivesse nascido até na própria Galileia ou em alguma cidade vizinha. E isso aconteceu especificamente, e se vocês repararem o texto, aconteceu na época de um imperador romano chamado César Augusto. E debaixo do Império Romano havia um governo dos judeus, que era de Herodes. Se você for no outro texto, fala assim, mas não era Herodes que os magos foram visitar? Por que aqui está César Augusto? Porque o povo vivia sob 2 governos e influenciado pela cultura desses governos. O primeiro governo era justamente o governo de Herodes, que era judeu. Só que Herodes, ele não tinha autonomia para cumprir todas as leis. E aí eu quero convidar vocês a visitar um outro momento na Bíblia, quando Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos. Lá já não era mais Herodes quem mandava. Lá era Pôncio Pilatos. Porque Herodes morre ali mais ou menos em 14 depois de Cristo. Quando chega em Pôncio Pilatos, quem leva Jesus, para ser julgado por Pôncio Pilatos, é o próprio governo dos judeus, que também já não era mais Herodes. Quem estava lá, quem foi o sumo sacerdote chamado Caifás. Então eles não poderiam fazer algumas coisas, porque quem governava sobre todos eles era Roma. Então César Augusto Roma é que decreta o recenseamento. E o povo tinha que viver debaixo desses 2 governos. Justamente por viver debaixo dos 2 governos, acontecia algo naquela época que hoje, para a gente, talvez não é muito comum. Dentro dos deuses de Roma, havia adoração. Dentro da cultura romana da época, havia a adoração aos deuses dele. E o maior deus romano, que é referente ao maior deus grego, que é Zeus, é Júpiter. E debaixo de Júpiter havia uma outra forma de governo que esperava, que é a forma de governo dos judeus, que esperava a vinda de um Messias que fosse libertar justamente os judeus do governo romano. Então a expectativa do governo de Herodes e de todos aqueles que estavam em torno dele é que viesse um guerreiro, para um homem de poder da cidade de Davi, para acabar com o governo de César Augusto. Entretanto, debaixo desses governos, estava quem? O povo. E subentende-se com muita clareza que quando você está debaixo de um governo, você está debaixo também da autoridade dos deuses desse governo. O que nos leva a crer já, em primeira instância, nessa noite, que a agenda do povo era a agenda dos deuses da sua cultura. A agenda do povo, José ter saído para ir até Belém, estava debaixo de uma agenda dos deuses de um povo. César era conhecido, justamente, César Augusto naquela época, era conhecido como um deus no meio daquele povo. E quem falasse contrário a isso era crucificado. Por isso que crucificaram tantos cristãos na primeira era. Era justamente por dizer que o governo não era de César, o governo era de Jesus. Eles pegavam aqueles homens e mulheres e colocavam na cruz, e eles pagavam o preço de morrer tanto na cruz quanto nas covas dos leões, justamente para falar: quem governa não é César, quem governa é Jesus. Nós estamos sempre numa agenda sob a agenda dos deuses da nossa cultura. E o impacto disso nos nossos dias talvez seja despercebido, porque nós estamos distante, aparentemente, mais de 2000 anos daquela época. Mas você sabe tão bem quanto eu, ou até melhor que eu,
que nós comemoramos o Natal em que dia? Um dia antes do aniversário da Nathalie, lembrem disso. Um dia, poxa, você acha que não sabe, não é no dia 25, é um dia antes do aniversário da Nathalie, entendeu? Da Nathalie que era... um dia depois, perdão, é um dia depois do aniversário da Nathalie. Então, lembrando disso, como é que sabemos que a Nathalie nasceu no dia 24 de dezembro? Porque lá atrás, um homem chamado Juliano, um pouquinho antes de Jesus nascer, ali pela década de 45 a.C., ele criou um calendário, chamado Calendário Juliano, que a princípio, pasmem, esse calendário tinha só 10 meses. E depois ele achou que tinha alguma coisa de errado e mudou para 12. Olha o perigo de seguir calendário. E mesmo assim, lá no século, vou bem rápido disso, isso aí está no Google, vocês podem procurar. Só que lá no século XVI, como todo governo está sujeito aos deuses dele, e nessa época, no século XVI, os reis se submetiam à igreja romana, lembra disso? O Papa Gregório, ele fez uma outra alteração no calendário. Aí tirou 10 dias do calendário. O nosso calendário, hoje, tem 10 dias a menos do que o calendário romano da época de Jesus. Olha que coisa. Qual o calendário que está certo? É esse ou aquele? E no Brasil, nós adotamos esse calendário aí no século XIX. Olha que coisa. Coisa louca, né? Qual o calendário que está certo? Que dia Jesus nasceu? O que nós estamos celebrando? Qual é a agenda que tem governado a nossa vida? Como é que fica o Natal no meio dessa história toda? Como é que fica o Natal na sua vida no meio dessa história toda? Essa ideia de Natal surgiu com um cara chamado Dionísio, o Pequeno. Isso porque ele era pequeno de estatura. Ele sugeriu, bom, já que a gente precisa dar uma data para o nascimento de Jesus, vamos chamar de Anno Domini e vamos colocar essa data. Ele fez uns cálculos lá, meio loucos, aquelas coisas todas, com os recursos que ele tinha na época, e falou, ó, deve ser mais ou menos, com base no que a gente lê nos evangelhos, deve ser mais ou menos nessa época. E fez lá uma anotação, mas ninguém aceitou isso com muita facilidade. Teve uma briga ferrenha. Finalmente, 25 de dezembro, passou a ser data do aniversário de Jesus somente em 1585. O que aconteceu com o Natal? Olha o tamanho do problema. E se tornou a escolha mais passível, porque lá atrás, quando cristianizou-se a história da humanidade, vamos falar assim de maneira bem generalista, isso está muito parecido com a data que eles usavam para cultuar outros deuses. A nossa agenda está sempre sujeita aos deuses da nossa época, que está no meio desse calendário que a gente está fazendo aí. Então, se a primeira questão aqui dessa noite é que a agenda do povo era sujeita e continua sendo aos deuses da nossa cultura, a segunda questão é que, em vez do calendário, os eventos sempre determinam a nossa agenda. E aí eu não posso mais medir as coisas importantes para a minha vida pelo dia 25, fica difícil, não fica? 25 não é 25? O cara errou 4 anos no calendário ainda, tiraram 10 dias. A gente só aceitou isso no século XIX, e agora? Como é que fica? Porque eventos diferentes de calendário, eles trazem representação interna. Eu lembro do dia que meu neto nasceu, porque ele me trollou, pois nasceu uma semana depois de eu ter voltado de lá. Mas não é por raiva disso que eu lembro, não. É porque ele ter nascido. A gente lembra das coisas boas, a gente lembra das coisas boas da vida, marcada pelas emoções que envolvem o evento. Não dá para seguir a nossa vida pela agenda da cultura. A gente precisa seguir a nossa vida pelos eventos mais importantes que aconteceram ao longo dela. E sabendo disso, vem 2 perguntas aqui para essa noite. Primeiro, que eventos são os mais significativos da sua agenda? Quais são os eventos mais significativos da sua agenda? Você consegue lembrar 1, 2 ou 3? Certamente consegue. A minha pergunta é, em quantos de nós o primeiro é Jesus? Essa é a pergunta.
Quais são os deuses da nossa cultura que estão hoje por detrás da nossa agenda? Eu poderia passar aqui horas citando esses deuses, mas nessa época tem um que aparece, esse tal de consumismo que vem empurrando as datas de final de ano de uma forma que a gente não percebe, gente. Isso é muito sutil. Quer ver o negócio? Qual é a parte do ano que tem mais feriado? Que tem mais data comemorativa? Vamos falar, ficar mais justo. Qual é? Passou aquele período, essa não conta, só vou colocar como referência, de festa. Antes da festa junina vem o quê? Dia das... Aí o que a gente faz na festa junina, no dia das mães? A gente agradece a mãe que tem? Não, a gente faz o quê? Compra presente, faz festa. Porque é bonito, porque a nossa cultura diz que é legal. Em vez de honrar pai e mãe, é melhor comprar presente e esquecer toda a besteira que fez ao redor do ano. Aí vem festa junina, que na nossa terra aqui é extremamente cultural. Aí o que a gente faz? Come um monte, gasta dinheiro um monte com comida que a gente nunca comeria e depois fica com remorso e quer fazer dieta. Mais consumo. Acabou a festa junina, vem agosto. O que vem de agosto? Dia dos Pais. Aí o que a gente faz? Gasta de novo. Aí começa a gastar o dinheiro que já não tem, porque já passou da metade do ano, o salário acaba ali pelo dia 5. Porque de 15 em diante é só na graça e na misericórdia de Deus e mais consumo. Aí inventaram um feriado bem... Aí passou agosto, vai passar e dá uma folga pra gente para poder quebrar o nosso galho. E aí vem outubro. Essa é ótima. O que tem em outubro? O que a gente faz? Você não... Aí não faz mais nada, William, você está enrolado, hein? Gasta dinheiro de novo. Em vez de passar o ano ensinando a criança o caminho do Senhor, o qual ela não pode se desviar, a gente prefere deixar ela felizinha no dia da criança. Aí inventaram uma moda muito legal. Chega novembro, o que tem? Black Friday, gente. Tudo pela metade do dobro. A gente começa a gastar dinheiro. Aí chegou Natal, o bicho pega. Porque Natal é uma data universal. Aí, em vez da gente celebrar o nascimento de Jesus, o que a gente faz? Gasta dinheiro de novo. Entrou o 13º em novembro, deixa eu gastar mais dinheiro. Eu tenho um pouquinho mais. Aí começa a adorar o Deus do consumismo, com uma agenda totalmente voltada para ele. Uma agenda pautada em bem-estar e poder aquisitivo. Saiu o iPhone 25. Nem acabei de pagar o 24, já estou pagando 25. Eu tenho que aparecer bem na fita. Uma agenda... Uma agenda na pauta do consumo. Porque sabe qual é o percentual de brasileiros endividados no nosso país? Alguém sabe de qual? Eu não sei não, sei que eu estou lá no meio. Estou devendo o carro até 2030. A gente vai se endividando. E quando vê, a deusa do consumo deu o braço para outro deus. Sabe qual é? Mamon. E nós vamos seguindo uma agenda dos deuses da nossa época, em vez de celebrarmos o grande motivo da época, que não tem nada a ver com calendário, não tem nada a ver com agenda, tem a ver com o maior evento que existe no coração de homens e mulheres que se entregaram para Jesus. Isso não tem a ver com o tamanho da mesa. Isso não tem a ver com o preço do presente. Nem com quantas pessoas eu me reúno nessa data. Não tem nada a ver com isso. Jesus nasceu naquele lugarzinho indesejado para romper com a cultura dos romanos e com a cultura dos judeus. O Natal, na vida cristã, está na contracultura
dessa agenda de consumo que a gente vive até hoje. Totalmente. Nós não percebemos isso, mas em poucos dados históricos já foram suficientes para a gente entender isso. E pensar com clareza nos nossos corações qual a expectativa que a gente está colocando nesse Natal. E se eu não estiver colocando nenhuma, é tão preocupante como ter muita expectativa em outras coisas que não sejam motivo. Para mim é tão preocupante. Porque minimamente o nascimento de Jesus precisa ser o maior evento da nossa vida, da história da humanidade, da história da redenção de todas as coisas. Por isso que Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, ele começa a falar como esse evento precisa impactar a nossa vida, quando ele diz assim: a partir de Jesus nós somos convidados a moldar a nossa mente conforme Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a primeira parte: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Como é que eu tenho que começar o Natal? Pensando como Jesus. Inclusive Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai falar assim: não se amoldem aos padrões dessa cultura, gente, não se entreguem para isso. Não se amoldem aos padrões que o mundo está vivendo agora, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem o quê? A boa, agradável e perfeita o quê? Imagina, numa mesa bem pequenininha, você poder sentar sem muita gente, mas com aquelas que são significativamente importantes para você, e falar assim: Deus, mais um Natal. E a melhor parte desse Natal foi ter buscado a sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. A melhor parte do Natal é isso. Nós precisamos ir contra essa cultura, meus amigos e minhas amigas, porque nós precisamos tirar os nossos olhos das vantagens que ela oferece. Das vantagens. Eu tenho acompanhado muitos jovens na faixa dos 30, isso por causa da caminhada que eu faço também. Sabe qual é a palavra que eu mais ouço, que está me criando até uma certa antipatia no meio deles? Empreendedorismo. Todo mundo quer empreender alguma coisa. Todo mundo quer empreender algo. Todo mundo quer ser Batman, ninguém quer ser Alfred. Todo mundo quer subir no pódio, ajudar os outros, já não é mais a mesma coisa. Servir as pessoas já não é mais a mesma coisa. E por isso que Paulo fala assim: olha, Jesus, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria usar com vantagem. Todo mundo quer tirar vantagem. Ontem eu participei de um momento onde, no meio da conversa, entrou esse assunto, né? Não, se fizer desse jeito, a gente consegue mais dinheiro. Se fizer daquele jeito, a gente consegue coisas melhores. A gente consegue crescer, comprar uma casa. Não tem problema nisso. Mas isso, você via isso na motivação das pessoas. E esse é o problema. Eu sou motivado pelo quê? A minha vida é motivada pelo quê? O que tem ocupado demais a minha mente e meu coração, que tem me tirado essa toda a paz. E garanto, gente, eu garanto, 100% das pessoas aqui, inclusive eu, a nossa paz é roubada facilmente pelo dinheiro. Ai, não tem dinheiro para isso. Ah, não vou dar conta daquilo. E nós fazemos uma péssima gestão financeira das nossas vidas por causa disso. E depois chegamos desesperados no final do ano, induzidos pelo Deus do consumo, a comprar mais, em vez de se fazer um plano de se desendividar. Porque eu preciso colocar nos eventos da agenda, do calendário natalino da cultura, toda a minha necessidade de ser aliviado, e vou vivendo excessos nessa época. O tempo todo. Uma vida de excessos.
Em terceiro lugar, nós precisamos ir contra essa cultura, nos esvaziando dos ídolos da atualidade. Versículo 7, Paulo vai dizer: antes Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Servo. Estou aqui para apoiar a sua vida. E eu preciso do seu apoio. Imagina uma ceia de Natal, onde o maior presente que você possa dar para uma pessoa é dizer para ela o seguinte: como é que eu posso ser o melhor apoiador da sua vida no ano que se inicia hoje? Porque a gente celebra o ano também pela cultura de um calendário que está todo estranho. Quando que a gente celebra o ano? No dia 31 de dezembro, dia 1º, né? A gente deveria celebrar no Natal. O ano para a gente muda no Natal, nem no dia 31, nem no dia 1º. E no Natal eu deveria perguntar: como é que eu posso servir melhor você? Como é que eu posso servir melhor a igreja? Como é que eu posso servir melhor as pessoas à nossa volta? Porque quando a gente tira esse espírito de serviço do nosso coração, a gente tem tempo para tudo, menos para as coisas importantes da vida. Quando a gente tira esse tempo de serviço do nosso coração, a gente acha que Deus está sempre devendo alguma coisa para a gente o tempo todo. Se não é Deus, no mínimo as pessoas. A gente acha que aquelas que ainda dão o que podem são insuficientes para dar o que eu acho que preciso. Olha que coisa complicada quando eu tiro isso do coração. E por fim, Paulo vai falar assim: nós precisamos nos dispor a servir ao motivo do Natal, em vez de nos desgastarmos com a estação que nós estamos vivendo. Nós sabemos o motivo. Cantamos algumas vezes aqui na nossa igreja, inclusive a última vez foi lá no nosso encontro, no condomínio onde mora o Reinaldo e a Leia. Nós sabemos o motivo do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. E Paulo fala assim: sendo encontrado em figura humana, ele fez o quê? Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tem dois verbos nessa afirmação: humilhou-se. Numa cultura de todo mundo quer ser exaltado. Para que César Augusto marcou o recenseamento? Ele queria saber quantos súditos ele tinha, em quem que ele ia mandar. Numa cultura de todo mundo quer ser exaltado, Cristo nasceu na fragilidade de um bebê, na presença de pessoas estranhas que o adoraram e prostraram-se diante deles, num lugar onde nenhum rei nasceria, para mostrar para a cultura em que ele vivia e para a nossa cultura que ele é o Senhor. O segundo verbo é obediente até a morte. Talvez essa devesse ser a nossa segunda promessa de Natal. Agora não para as pessoas que estão conosco, mas para Jesus. Jesus, esse ano, que começa nesse dia 25, eu quero ser obediente até a morte. Me ajuda a ser mais obediente. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda a cumprir a missão que o Senhor tem para a minha vida, que é de fazer discípulos. Para que vale a pena celebrar o Natal. Termino então, meus amigos e minhas amigas, com 3 perguntas. A primeira dela é justamente: qual é a sua agenda para esse Natal? É a agenda do reino ou a agenda da cultura? Qual que é a sua agenda? O que você já programou para esse Natal? Fazer devocional com a sua família, ler a Bíblia, estudar, já se preparou para trazer uma palavra bíblica para a sua família? Porque a gente espera que tenha a palavra bíblica na igreja, mas a gente não quer ter palavra bíblica dentro de casa. Aqui nós somos equipados para termos palavras bíblicas dentro de casa, não é aqui. Qual é a sua agenda para esse Natal? Segundo, qual Deus você está adorando? É o Deus do consumismo que está roubando a sua paz?
Ou o Deus que, enquanto você dorme, te guarda com a paz dele? Essa é a segunda pergunta. O que me trará paz nesse Natal? Gente, paz é diferente de alívio. Você pode comer um monte, sair de barriga cheia, que dá uma sensação boa de acolhimento. Você pode ganhar o carro do ano no sorteio, que traz uma alegria tremenda. Você pode ter a sua casa própria, você pode ter o que você quiser, mas isso só te alivia. Daqui a pouco, e a ciência já prova isso, passou um tempo, você já enjoou disso. Você já quer outro carro. A cultura faz isso. Esse negócio de algoritmo é craque em fazer isso com a gente. A cultura faz isso. Sempre querer mais. Ou você vai passar o ano adorando Deus que dá paz como nada disso traz. A minha paz, disse Jesus, eu dou a vocês. E ela não se compara a nada. Qualquer coisa que a cultura e o mundo tenha, posso te dar. E eu termino aqui com a minha terceira e última pergunta. Como é que você deseja passar o Natal? Quais são seus planos para o Natal? Como que deseja passar? Cláudio, está vindo parente de lá. Nossa, não sei se a gente vai contratar a gente para fazer comida. Nossa, eu vou ficar na cozinha de novo a noite toda. Vai ser uma loucura. Não, eu tenho que ir para a casa de alguém. Não, eu vou passar sozinho dormindo que eu não quero ver ninguém. Como você vai passar o Natal? Talvez seja a hora de passar, em vez de preocupado com as dificuldades da estação, celebrando o motivo do Natal. Jesus. Porque você pode ter a maior festa do mundo, com a mesa mais farta, com as bebidas mais caras sobre a sua mesa. E pode até acontecer na sua vida o que eu já vi acontecer na vida de muitas pessoas. Quererem morrer. Cheio de gente e coisa à sua volta. Porque nada disso é suficiente para trazer a paz que a gente precisa. É só Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós estamos dentro dessa cultura que se agita, os carros estão... As pessoas na rua estão mais apavoradas, o trânsito já mudou, agendas lotadas, gente cansada se encontrando com gente cansada o tempo todo. Mas essa noite, ó Deus, o Senhor está nos convidando a repensar a nossa jornada, repensar a nossa caminhada, a nossa vida. Mais um Natal. Mais um Natal. E as agendas estão cheias novamente. Que Deus nós estamos adorando. Que vida nós estamos testemunhando para o mundo. A vida biológica que se esvai ao longo dos anos, ou a Zoe, a vida eterna, que irradia e pulsa através de nós todos os anos e será brilhante, radiante na eternidade. O Natal da vida cristã, o ano da vida cristã, muda no Natal. Nos ajuda a rever tudo isso e a celebrar a vida em Teu nome. Em nome de Jesus.